É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Paulo Ramires, que é cientista político da SPM e da FESP-SP. Paulo Ramires, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, eu que agradeço. Vamos falar das novidades aí na política, começando pelo fim da janela partidária. Aqui em São Paulo foi significativa aí o esvaziamento do PSDB, que ficou sem nenhum vereador, e o crescimento do MDB de Ricardo Nunes, que passou de 6 para 11 vereadores. O PT ganhou 1, passou de 8 para 9. Né? E o PSDB sentiu isso também em outras cidades. Nós estávamos falando há pouco, até antes de começar a entrevista, de Belo Horizonte, também em Minas Gerais, que aconteceu a mesma coisa. Agora, em São Paulo especificamente, isso significa alguma alteração na composição em termos de disputa eleitoral para a prefeitura? Sim, né? São Paulo acaba refletindo a disputa eleitoral brasileira, né? Como sempre. Não por acaso há muito interesse do Lula e do Bolsonaro na campanha desse ano. E o que mais chama a atenção foi o desmantelamento do PSDB, né? Na última eleição, Bruno Covas ainda foi o último suspiro do PSDB na cidade. Infelizmente, né, ele veio a falecer com menos de um ano de mandato, mas criou-se um vácuo tremendo. O resultado, essa falta de lideranças políticas, resultado das disputas aqui em São Paulo entre Alckmin e Dória, né? Lembrando que o Dória não celebrou um apoio declarado, né, a Alckmin na campanha eleitoral de 2018. Ao contrário, apoiou o Bolsonaro. Isso gerou conflitos internos, fora outros conflitos criados pelo Dória em relação a Aécio Neves e também o Eduardo Leite, hoje governador do Rio Grande do Sul. O resultado é esse, né? A gente tem um traço, um zero, né, no PSDB. Os vereadores ficaram com medo dessa indefinição de ter candidatura ou não, e o PSDB conseguiu atrair o apresentador da Atena, que em princípio seria ou pode ser vice de Tabata Amaral, só que o PSDB também está naquela dúvida se lança candidato próprio ou se a apoia. Então tem indefinição num partido que está minguando, não é? Sim, hoje a alternativa mais viável para o PSDB é trabalhar com cacos, fragmentos, né, e tentar compor chapa, né? Dificilmente vai ter um nome forte, já não há nenhum nome que possa ganhar alguma notoriedade. E, enfim, isso é muito triste para a democracia brasileira, já que o PSDB foi o mais importante partido do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo e do país, principalmente na década de 90, né? Bom, mas caminhamos para uma polarização por essa composição que ficou depois da janela partidária, segue do mesmo jeito. E Ricardo Nunes de um lado, Boulos de outro, você acha que vai ser até o final? Sim, vai ser uma espécie de terceiro turno, né, da eleição presidencial, essa é bem da verdade, né? Lula já havia afirmado um acordo com Boulos ainda na campanha presidencial, em que Boulos não sairia nem governador, nem como presidente, para que houvesse um apoio do próprio Lula e do PT à sua candidatura este ano, né, para a cidade de São Paulo. E o Bolsonaro, ainda que inelegível, né, já prepara há algum tempo apoio tremendo ao Ricardo Nunes, né? Inclusive o Ricardo Nunes participou das passeatas, né, enfim, a favor aqui na Paulista, né, do Bolsonaro. Então, isso mostra que esse terceiro turno talvez até mesmo esconda os grandes problemas da cidade e voltemos à velha disputa entre Bolsonaro e Lula, o que tira o foco, né, como eu disse, dos problemas que nós temos aqui de obras, de enchentes, saneamento básico, escolarização das crianças, né? Então, isso pode ser um ponto muito negativo para o debate eleitoral aqui da cidade. Tabata possivelmente vai ter que recompor a chapa dela, não é, para ver quem vai ser o vice. E Kim Kataguiri está dependendo muito do apoio do partido do União Brasil, onde Milton Leite, que é o presidente da Câmara, quer ser vice de Ricardo Nunes, que também é uma situação que está em aberto e muito disputada. Ele tem vários pré-candidatos a vice, não é? Sim, e a questão é que quanto mais candidatos disputarem a vice-prefeitura com Ricardo Nunes, isso pode também criar desavenças entre os partidos, né? O que pode ser um mau negócio, por exemplo, num primeiro turno, já que podem surgir novas críticas para além da esquerda, mas dentro do centro e da direita, contra o Ricardo Nunes, né? Diante dessa falta de acordo e articulação. Agora, janela partidária, eu tinha citado a questão de Minas, alguma ressalva em relação a essa recomposição dos partidos? Bom, nessa recomposição, né, essas demandadas do PSDB acabam fortalecendo cada vez mais o centrão. Inclusive o MDB, né, por incrível que pareça, né? E eu diria mais do que algo importante é que, mesmo que o Ricardo Nunes perca a eleição, eventualmente para o Boulos, o MDB sairá fortalecido como partido de centro, partido de composição de maioria, né, de governos, prefeitos. Então,
o centro sempre sai vencedor, né? Isso aconteceu em Minas Gerais também, né? Tanto o PL, mas o MDB receberam, em Belo Horizonte, perdão, esses políticos do PSDB acabaram migrando para esses partidos, né? E acho que é a coisa mais conveniente a ser feita por esses candidatos. Afinal de contas, pode ser um candidato mais à direita ou mais à esquerda, mas o centro é sempre quem comanda os governos, né, com quantidade de votos dentro das câmaras, no Congresso, seja lá onde for, nas assembleias. Agora vamos falar da desarticulação do governo federal. Não é articulação, porque a gente vê uma confusão em cima da fritura de pratos, que dividiu mais ainda o governo, não é? Então tem a posição de Rui Costa, que é chefe da Casa Civil, que defende mais gastos, é defendido por Lula, ele enfrenta processos, mas Lula chegou a chamá-lo de primeiro-ministro. Então já havia um certo embate com Haddad em relação à questão de ajuste fiscal, uma divisão em relação a essa distribuição ou não de dividendos. Ele que teria vazado o nome de Mercadante, como que já teria sido sondado para o lugar de Prates. Está ocorrendo uma reunião em Brasília para definir se Prates fica ou não. Mas como é que você vê o encaminhamento dessa situação do governo? Pode chegar a uma antecipação de reforma ministerial? Pode sim, né? Mas eu diria que o Lula vai segurar a campanha eleitoral municipal, né? Isso porque o foco vai se desviar para as eleições, né? A gente não pode ter dúvida disso, mas ao mesmo tempo o que há dentro do governo são duas grandes alas em disputa, né? Uma delas que é mais intervencionista, né, que visa resolver os problemas sociais e aumentar a participação do Estado em investimentos públicos, obras públicas, enfim. Isso cria gastos, déficits, querendo ou não. E uma outra ala que tem uma visão mais de controle dessas contas públicas, né, e muito pressionada pelo Centrão e pelo mercado, diga-se de passagem, né. Ao mesmo tempo, uma parte do Centrão, porque o Centrão também não é coeso, há elementos do Centrão que são a favor de uma regulação dos cortes de gastos do governo, e outra que, por sua vez, é muito ligada a Arthur Lira, que pretende que o governo aumente os custos, né, para favorecer exatamente no ano eleitoral as obras por aí afora nos municípios, né? Então, nem mesmo o Centrão ele é coeso, né? E isso acaba dividindo o Lula, criando muitas vezes um caráter bipolar, né? Ora Lula assim ao mercado, ora aos movimentos sociais, a um cenário mais propenso à empregabilidade, o que, claro, representa aumento dos gastos públicos, principalmente em obras. Mas ele está perdendo popularidade em função de várias posições dele, inclusive no cenário internacional, em relações internacionais, mas na questão da economia, e não só por causa de alimentos, e essas notícias que vêm, não é? Sim, né? A questão de Israel, por exemplo, é um exemplo clássico, né? Então, isso desagradou muitos investidores, né? Muitos capitais, né, giram em torno do Estado de Israel, principalmente de alta tecnologia. Isso trouxe um afastamento. Em relação à Petrobras, especificamente, houve uma mudança radical em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro abriu os cofres da Petrobras com os dividendos sendo distribuídos e antecipados, inclusive, aos Mas ele também questionava isso. Em alguns momentos ele chegou a usar palavras pesadas para se referir a essa distribuição. Questionava, né? Mas não evitava, né? Digamos assim. Agora o Lula, por sua vez, questiona e evita, né? Isso divide a sociedade também, a opinião pública, mercado, né? E principalmente nas redes sociais, curiosamente, né? Tem vários estudos sendo feitos por colegas, né, mostrando que as opiniões do Lula conseguem criar uma divisão, não só, por exemplo, em relação a Israel, mas em relação à Petrobras, porque vem a memória da época da pandemia, quando o combustível chegou a R$ 9, R$ 8, algo do gênero, né? E hoje ele é controlado pelo Estado. Por um lado, esse controle segura a inflação, né, mas por outro, a conta vai chegar cedo ou tarde, né? Quando, de fato, essa desvalorização da Petrobras, né, dentro do mercado financeiro pode levar, né, os acionistas tirarem recursos, né, vendem ações. Isso pode gerar um déficit maior, né, no futuro. Vamos ver agora os próximos desafios e o resultado da reunião de hoje, que vai ser bastante importante, inclusive o recado que vai ser dado depois dessa reunião. Eu agradeço muito a participação do Paulo Ramires, que é cientista político da SPM e da FESP-SP. Muito obrigada, uma boa noite. Eu agradeço o convite. Boa noite a todos. Com vocês.